Bom, como o missionário Eilo havia falado, ele está viajando, ele está participando de uma conferência de pastores lá na Flórida, e ele disse que voltaria sábado, e algumas pessoas falaram assim, ele não voltou. Não, ele volta sábado que vem. É porque não podia entregar a mensagem toda. E ele ainda disse assim, os irmãos não vão viajar comigo, mas parece que um bocado viajou. Parece que o povo foi, né? Então que o Senhor abençoe aqueles que viajaram, que eles possam voltar essa semana junto com o pastor, em nome de Jesus. Queridos, eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema. Por que o Senhor nos chama de ovelhas? Nós temos vivido um tempo muito esquisito da fé, um tempo muito estranho da fé. Aqueles que já estão na caminhada há mais de uma década têm visto uma mudança no comportamento, tanto da igreja quanto da sua liderança. E eu digo essa mudança a nível mundial. Não falo apenas da nossa igreja local. Há uma mudança no comportamento dos pastores e no comportamento das ovelhas. Nós que já caminhamos um pouco mais tempo na igreja do Senhor Jesus, olhamos para algum tempo passado, e não precisa ser muito tempo, e a gente procura, né, a ruptura, onde foi que aconteceu essa mudança tão brusca, e a gente não consegue encontrar. Mas você não vê mais as ovelhas do Senhor como eram antigamente, elas sendo hoje, e as que são como deveriam ser, é numa quantidade muito pequena. Gostaria que fosse mais. Nós aumentamos em número de membresia, mas infelizmente diminuímos no parecer-se mais com as ovelhas do Senhor. Você pode dizer misericórdia? Mas ao mesmo tempo também os pastores mudaram muito seu comportamento. E hoje eu quero falar sobre isso. E para isso eu vou usar 3 textos. E nós vamos ler um pouquinho. Primeiro texto, eu quero apresentar para vocês a história do bom pastor, o sumo pastor, o excelso pastor da nossa alma, que é o Senhor Jesus Cristo. No meio da nossa conversa, eu quero falar sobre a ovelha propriamente dita. O bom e velho Salmo 23, que a gente ama recitar. Mas eu queria ler com vocês um pouquinho diferente hoje o Salmo 23. E por fim, eu quero falar só um pouquinho sobre a diferença de ovelha e de bode. Você pode dizer amém? E a gente faz aquele combinado, lembra? Quando o pastor chegar, ninguém chorando e dizendo, nossa, a Miss quebrou todo mundo. Tá bom? Sem chorar, combinado? Não, porque a Miss o senhor não imagina, a Miss acabou com a gente. Não vou acabar com ninguém, vai ficar todo mundo inteiro e combinado não sai caro, tá bom? O que a gente prega aqui na internet, no Instagram, mas não precisa falar para o missionário. João, capítulo de número 10. Vai ser uma leitura longa, mas eu gostaria que vocês tivessem paciência comigo, amém? João capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 1. E essa leitura vai até o versículo de número 16. E depois a gente vai pular para o versículo 24. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vocês acompanham aqui, amém? Então diz assim: Jesus disse, eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, diga, uma ovelha, nunca seguirá um estranho. Guarda isso, tá? Quem é ovelha não segue a um estranho. Antes fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer.
Por isso Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não atenderam a voz deles. Sim, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. Queridos, eu preciso explicar isso aqui rapidinho, apesar de que na mensagem também vamos falar a respeito, mas algumas pessoas ficam confusas quanto a isso. Entenda comigo: a ovelha é conduzida pelo pastor para dentro do curral, para dentro do aprisco, para passar ali a noite. E depois, pelo próprio pastor, ela é conduzida para fora do aprisco, para ir atrás de pastagem e de água. Então, entra para o aprisco com o pastor, sai do aprisco com o pastor e vai se alimentar. Amém? Não é entra e sai da igreja, não. Viu? Versículo de número 10. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Olhe para mim, empregado aqui somos nós. Aqui estamos falando do sumo pastor, e quem está aqui cuidando das ovelhas é apenas o empregado. Nós somos os empregados. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por recompensa, por dinheiro, e não tem interesse real pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. O Senhor estava falando com judeus e Ele está dizendo que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco, daquele curral. Eu tenho que conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo de número 24 até o versículo de número 30. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram: quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar na dúvida? Se o Senhor é o Cristo, diga de uma vez. Eu já lhes disse e vocês não creram em mim, respondeu Jesus. A prova está nas obras que eu faço em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, porque meu Pai me deu todas elas e Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da minha mão. Eu e o Pai somos um. Você pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, eu sou apaixonada por esse texto. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é desenhada. Para bom entendedor, o texto é claro como água. O Senhor está deixando muito claro qual é o papel dele na nossa história e qual é o nosso papel na história dele. Ele está deixando muito claro como cada um deve se portar. E o mais interessante é que quando você lê as Sagradas Escrituras, você vai encontrar muitas vezes o Senhor Jesus sendo chamado de diversos nomes. Ele recebe muitos títulos. Quando você vai para as Sagradas Escrituras, você encontra alguns textos que chamam Jesus de o pão da vida. Alguns textos que o chamam de advogado. Outros que chamam Jesus de pedra de esquina, a principal pedra de esquina. Jesus recebe títulos muito variados. Ele é chamado de Cordeiro de Deus, ele é chamado de o Verbo, Rocha, Videira Verdadeira, Médico dos Médicos, de Mestre. Mas hoje nós vamos conhecer
o sumo pastor. O título mais doce e gentil que Jesus recebe: aquele que cuida do animal mais necessitado da face da terra. Amém? Irmãos, é muito lindo porque a profissão de pastor de ovelhas, ela é muito interessante aos olhos de Deus. Na Bíblia Sagrada você encontra muitos personagens que foram pastores. Deus, ele tem um interesse, eu sempre demonstrou o interesse na vida desses profissionais. O maior rei de Israel, ele era pastor de ovelhas. Davi, maior rei que Israel conheceu em toda a história, era pastor de ovelhas antes de assumir o seu cargo como rei. Abraão foi pastor de ovelhas. Você encontra muitos deles pastoreando. E Deus, ele tem um interesse na vida desses profissionais, porque você vê um chamado específico, um chamado especial na vida desses homens. Agora, quando você chega no Novo Testamento, você vê Jesus sendo retratado profissionalmente, talvez como um marceneiro, porque seu pai era da carpintaria, mas não como pastor. Jesus nunca foi pastor por profissão, mas Jesus sempre teve um coração de pastor. Ele é pastor por excelência. Ele é pastor por saber o que um pastor tem que fazer e por fazer o papel de um pastor. E por isso que em João 10, ele descreve tão maravilhosamente esse papel de pastor. Amém? Então, se você quiser anotar, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel desse pastor. Eu pedi para os meninos baixar uma figura do aprisco. Está no gancho? Deixa bem aí. É um desenho, mas só para você fixar na sua mente. O aprisco, ele não é aquele curralzinho de madeira branquinha, pintado, bonitinho. E esse daqui também está muito bonitinho. Mas é para você ter uma ideia do que era o aprisco. Quando um pastor de ovelhas, ele estava lá no deserto com as suas ovelhas, lá no deserto em Israel, ele passava durante todas as estações, levando suas ovelhas para se alimentar. Durante a noite, nas diferentes estações, ele tinha que ter um lugar para abrigar essas ovelhas. Então, no inverno, ele tinha um tipo de lugar para abrigar as ovelhas. No verão, ele tinha outro tipo de lugar para abrigar as ovelhas. Primeira coisa que a gente aprende com a relação de pastor e ovelha: Deus conhece as estações da sua vida, mas para todas elas, Ele tem um cuidado diferente para você. Você entendeu isso? Se você estiver vivendo um período de inverno, Ele tem proteção para a ovelhinha no inverno. Se você estiver vivendo um período de verão, Ele tem proteção para a ovelhinha no verão também. Seja no frio ou no calor, o bom pastor tem cuidado para as suas ovelhas. No inverno era interessante porque a estrutura do aprisco, ela era mais ou menos isso, com uma diferença: as noites no inverno no deserto são muito frias. Então eles faziam um curral muito grande, um aprisco de pedras, e geralmente próximos a uma caverna, uma gruta, para que à noite eles pudessem se acomodar escondidos daquele frio que doía os ossos. E outro detalhe é que nesse aprisco do inverno, todas as ovelhas de diferentes rebanhos se ajuntavam para passar a noite. No inverno, as ovelhas iam todas para um aprisco comunitário. É mais ou menos assim. Aqui é o aprisco Casa da Bênção, ICB. Nós temos o aprisco Verbo da Vida, temos o aprisco Lagoinha, temos o aprisco Batista, o aprisco Assembleia de Deus. E aí no inverno, essas ovelhas são todas reunidas num aprisco comunitário, porque estando juntas, elas ficam mais aquecidas e mais protegidas. Você pode dizer glória a Deus? Outra coisa muito interessante é que quando era no inverno, não era o pastor que cuidava de todas as ovelhas. Esses pastores, eles pagavam um empregado para poder cuidar delas. E como assim? Aqui tem uma portinha nesse aprisco. No aprisco mesmo, não tem portinha. Tem só a abertura por onde as ovelhas passam.
E aí o empregado fica de guarda ali. No outro dia, depois de passada a noite, quando o pastor vinha para recolher seu rebanho, aquele pastor se apresentava para o empregado e dizia: eu vim buscar o meu rebanho. Aquele empregado que fazia o papel de porta, para que as ovelhas não saíssem e para que os lobos não entrassem, ele saía, o pastor entrava e começava a chamar as suas ovelhas pelo nome: Maria, João, Carminha. E aí o Senhor diz: a ovelha conhece a voz do seu pastor. Enquanto aquele pastor estava chamando suas ovelhas, as outras não davam a mínima para ele, porque elas só seguiam a voz do seu próprio pastor. Quando ele chamava suas ovelhas, ele virava as costas e ele guiava aquelas ovelhas em direção a um campo para poder alimentar aquelas ovelhas. E ele não olhava para trás, na certeza de que as ovelhas seguem o pastor. Já no verão era diferente. No verão, cada pastor tinha o seu aprisco para o seu rebanho. Então as ovelhas estavam lá no campo comendo durante o dia todo. E quando era noite, o pastor tinha um curral, um aprisco, que era só para o seu rebanho. E aí quando chegava a tardezinha, o pastor contava todas as ovelhas: 1, 2, 3, 89, 90, 98, 99. Lembra? E aí ele guardava aquelas ovelhinhas. Caso alguma não estivesse, ele deixava aquelas ovelhinhas sendo cuidadas por alguém, nós vamos falar quem, e ele ia atrás daquela que tinha desaparecido, porque ele não descansava enquanto todas não estivessem no curral. Encontrando a ovelha ou estando todas ali, o pastor agora era a porta. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta. Ele se coloca ali na porta, na entrada, para que nenhuma ovelha saia e para que nenhum lobo ou assaltante entre. E aí Jesus diz assim: aquelas ovelhas que conhecem a voz do pastor, elas entram pela porta. Passava a noite, olhe para mim, e aqui você entende outra coisa. Quem é ovelha do Senhor Jesus, ele sabe que nas noites da vida ele está seguro no aprisco do bom pastor. Ele não se desespera, porque sabe: o meu pastor cuida de mim. Dorme tranquilo. Eu acho que está dando microfonia aqui. A ovelha dorme tranquila, porque sabe que o pastor está guardando e nenhum mal vai atingi-lo. É por isso que o Salmo 1 diz, o Salmo fala sobre dormir em paz, porque o guarda de Israel não dorme, o bom pastor não dorme, ele cuida das suas ovelhas. No outro dia de manhã, ele contava todas as ovelhas de novo. Vai que algum ladrão ou assaltante tivesse pulado esse muro e ele não tivesse visto. Ele contava todas as ovelhinhas, virava as costas e guiava elas de volta para o lugar de pastagens. Assim o Senhor diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, porque ele as chama pelo nome. Ele as conhece e elas conhecem o seu pastor. Seja no inverno ou no verão, o Senhor está cuidando das suas ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele se autodeclara o pastor das ovelhas. E ele traz um alerta, ele diz: o ladrão, ele não entra pela porta. O ladrão, ele não entra porque nem o porteiro o reconhece. Nós somos chamados na Bíblia, nós pastores humanos, somos chamados de mordomos. Mordomo é empregado, mordomo é aquele que cuida das coisas de alguém. Nós somos mordomos do Senhor. Estamos aqui cuidando das ovelhas do sumo pastor. Estamos cuidando das ovelhas do bom pastor. Nenhum pastor humano, talvez até tenha, mas eu vou generalizar. Nenhum pastor humano, ele dá a vida por alguém, mas o sumo pastor deu a vida pelas suas ovelhas.
E é por isso que ele diz: se o lobo vier, o empregado foge, porque ele não tem compromisso real com as ovelhas. Irmãos, o empregado pode te decepcionar, o mordomo pode te abandonar, o empregado pode virar as costas para você, mas o bom pastor jamais te abandonará. E você faz parte do aprisco do sumo pastor, não do empregado. Não tem por que abandonar o Senhor, porque Ele não falha no cuidado das ovelhas. O empregado falha, o mordomo falha, mas o bom pastor jamais falha. Você consegue dizer glória a Deus por isso? E o ladrão aqui não é o diabo. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E o Senhor diz: mas eu vim para dar vida, e vida em abundância, ou vida completa. Nesse caso, o ladrão aqui são os religiosos. Como é que a senhora diz isso? João capítulo 9. Os fariseus estão interpelando Jesus, fazendo uma pergunta relacionada ao capítulo 9 de João. Os religiosos estão falando que um homem que foi curado por Jesus, ele entrou na sinagoga, e aí os fariseus falaram: olha, como é que você diz que esse homem é filho de Deus e ele te curou no sábado? Está errado. Você tem que falar contra ele, tem que falar mal dele. Ele é mesmo filho de Deus? Ele não é. Ele é um ladrão. E aí aquele homem que foi curado diz assim: olha, eu não sei se ele é um ladrão, eu não sei se ele é falso. Eu só sei que eu estava doente e agora eu não estou mais. Ele me curou, isso eu sei. Eu testifico do poder que há na vida dele. Aqueles fariseus queriam roubar as ovelhas do aprisco do Senhor. Então ele está dizendo: cuidado com aqueles que querem roubar as ovelhas do aprisco do Senhor. Meu irmão, presta atenção. Como eu disse no início, nós vivemos um tempo muito estranho. Não se deixe levar pelas falácias, não se deixe levar pelas mentiras, não se deixe levar pelas palavras doces e meigas. O que vale para nós é a palavra do sumo pastor, do bom pastor, do grande pastor, que deu a vida por nós, pelas suas ovelhas. A palavra dele é incontestável. O falso pastor, ele quer explorar as ovelhas, mas o bom pastor dá a vida por elas. Jesus, ele é o bom pastor e deu a sua vida em sacrifício das suas ovelhas. Irmãos, olha que coisa linda. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida. Roma não tira a minha vida. Os grupos religiosos não tiram a minha vida. Eu dou voluntariamente. Eu dou a minha vida, por quê? Porque eu não quero que minhas ovelhas sofram. Eu não quero que minhas ovelhas sejam atacadas pelo mal. Eu quero me sacrificar no lugar delas. Elas não serão um sacrifício, eu serei o sacrifício. Jesus, ele se entregou na cruz, não foi para nos possibilitar uma morada no céu. Jesus não se entregou na cruz para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu na cruz porque eu ia morrer lá, porque você ia morrer na cruz, porque éramos condenados a isso. E ele disse: eu não deixarei a minha ovelha morrer, eu morrerei no lugar dela. Eu tenho o poder de morrer e de voltar a viver. Nenhuma ovelha minha morrerá, porque eu farei isso no lugar delas. Eu morro e volto a viver. Eu cumpro tudo o que eles têm que fazer. Ele se entregou por nós, irmãos. Isso é tremendo demais. Lembra que eu disse: o bom pastor chama as suas ovelhas chama pelo nome e guia. Verso 16, o Senhor diz assim: existe ainda muitas outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando com judeus que estão sendo salvos, e ele diz: tem muitas outras ovelhas que não são desse aprisco. Olha aí para o lado. Essas são as ovelhas que Jesus estava falando. Nós somos as ovelhas que ele estava vendo há 2000 anos atrás e dizendo: tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas eu conheço elas pelo nome e eu as chamo para fazer parte desse meu aprisco. Irmãos, nós fomos chamados pelo sumo pastor pelo nome. Não, pastora, ninguém me chamou pelo nome. Chamou. Alguém virou para você e disse bem assim: Herbert, vamos na igreja?
Alguém disse assim: Rayane, bora para a igreja? Alguém disse assim: Diolina, vamos para a igreja? Cleide, vamos para a igreja? Vamos para a célula? Porque o bom pastor conhece as suas ovelhas. Você foi chamado pelo nome, e é por isso que você está aqui hoje, porque você faz parte do aprisco do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele te chamou. Se você está aqui hoje, é porque Ele te chamou pelo nome. Eduardo, você não é mais do aprisco de Ourilândia, você agora é do aprisco de Marabá. Pelo nome. E ele ainda diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, quando eu chamo elas, ouvem. Aí ele completa dizendo ainda mais: ainda há outras ovelhas, e somos nós que precisamos chamá-la para esse aprisco. É por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós fazemos culto do amigo, porque ainda tem muitas ovelhas do Senhor que fazem parte desse aprisco, e a gente precisa chamá-las também. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ah, pastora, mas eu não sou ovelha não, estou mais parecido com bode. Daqui a pouco você vai ver se você é bode ou ovelha. Eu não direi nada. Haverá sinais. Se você está aqui e está seguindo Jesus, você é ovelha. Vou repetir: se você está aqui e está seguindo Jesus, você é ovelha. Agora tem um fato muito interessante sobre essa relação de pastor e de ovelha. Sabe quando Jesus olha e diz assim: Lígia, filha, eu quero que você faça isso. E aí a gente diz assim: ah, Senhor, eu não vou não. Quem anda na frente do rebanho não é a ovelha, quem anda na frente do rebanho é o pastor. Quem diz aonde as ovelhas devem ir é o pastor. Quem diz aonde as ovelhas devem comer e beber e dormir é o pastor. O pastor das ovelhas é que diz aonde elas devem dormir, aonde elas devem comer, aonde elas devem beber, aonde elas devem descansar. Olhe para mim: se você é ovelha do Senhor, ande atrás do Senhor. Porque se você anda atrás do Senhor, você vai estar sempre alimentado, saciado e descansando em pastos verdejantes. Pastor, a minha vida não tem nada a ver com pastos verdejantes. É porque talvez você está andando na frente do pastor. Nessa noite eu te convido a dar um passo atrás e deixar o pastor guiar a sua vida. Não tem erro. Quem guia o rebanho é o pastor. Ah, mas eu não gosto disso. Ovelhinha, já já eu vou falar o que o pastor faz com esse tipo de ovelha. Porque o pastor tem um cuidado especial para cada ovelha. Amém? Às vezes a gente olha para umas ovelhinhas aí, gente, eu amo esses negócios de internet às vezes. Tem umas ovelhas que estão arrancando a lã na hora errada, né? Ovelha que está tirando a lã, não é assim que funciona. Deixe que o pastor tosquia você, não precisa você arrancar a sua lã, não. O pastor vai fazer isso na hora certa, tá bom? Vamos lá. Se você está seguindo Jesus, você é? Você é? Fala alto que eu nem pedi para vocês berrarem. Se você está seguindo Jesus, você é? E toda ovelha reconhece que precisa andar atrás do pastor. Quem anda na frente é gado, é boi, é vaca. Ovelha anda atrás. Quem já, como é que fala com gado? Quem já tocou gado sabe como é difícil. Precisa de um monte de empregados, é ou não é? Porque o gado debandeia muito rápido, mas ovelha não. Ovelha é dois pastores conseguem conduzir o rebanho. Você é ovelha, você não é gado. Amém? Amém?
Suas ovelhas ouvem a sua voz, e o pastor conhece suas ovelhas. Diga, ele sabe tudo a meu respeito. Se você sair um dia do aprisco, olhe para mim. Ele não vai abrir mão de você. Lembre sempre disso, você é ovelha. E se um dia você for a 100ª ovelha, Ele vai deixar as 99 e vai atrás de você. Porque Ele não desiste das suas ovelhas. Ele não desiste. Mas agora nós vamos falar do Salmo do Pastor. Aquele que a gente diz, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vamos lá, Salmo 23. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando aí no telão. Salmo 23, bem curtinho. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor. Segura. Eu amo a tradução NBV, mas eu odiei essa tradução. Ela é 100% errada. No original não é nada disso. Como que Ele é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso e eu estou precisando de tanta coisa? Mais alguém ou só eu? Eu posso listar aqui, irmão, e está errado, não é assim. No original diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não ter falta não quer dizer que você tem tudo. Mas eu não me assusto, não me assombro com as coisas que eu não tenho. Porque o que eu preciso de verdade, Ele me dá. Então o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Amém? Verso de número 2. Ele me leva aos pastos de grama verde e Ele volta lá para a NBV. É só o versículo 1 mesmo, está perdoado o resto. Volta para a versão errada lá que está certo o resto. Isso. Verso 2. Ele me leva aos pastos de grama. Agora, Ele me leva a pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, irmão, fala igual missionário. Alguém põe o peito na boca desse menino aí, que eu estou tendo que gritar mais alto que ele. Verso 3. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque Já a gente volta na história da vara e do cajado. Proteção. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Vamos para esse salmo lindo. O Senhor, Ele é o sumo pastor. E nessa relação com as ovelhas, nós precisamos entender o nosso papel para que isso dê certo. Não adianta Ele ser o sumo pastor e eu não me comportar como uma ovelha do seu aprisco. Se Ele se coloca como pastor, eu tenho que me colocar como ovelha. Amém? Porque serei tratada assim pelo Senhor. Ele é o pastor e eu sou a ovelha. Então vamos lá para você entender por que o Senhor nos chama de ovelhas. Pode deixar o slide lá da mensagem, lá do tema, tá? As ovelhinhas, que eu quero que vocês lembrem dessas ovelhinhas. Não é esse aí não, o outro. Das ovelhinhas lá. Não, homem. Ou mulher, não sei quem é que está lá. Isso. Bem aí. Quero você olhando para essa ovelhinha.
Por que ele nos chama de ovelha? Diga assim: porque assim como as ovelhas, nós também precisamos de um guia. Irmãos, nós precisamos de alguém para nos guiar. Nós precisamos de alguém para nos alimentar. Nós precisamos de alguém para nos ajudar a encontrar alimento. Assim como as ovelhas precisam de alguém que as guie em direção aos pastos verdes e de grama macia, nós também precisamos de alguém que nos guie. E é interessante essa analogia, porque aqui Davi ele está falando de uma realidade lá do Oriente Médio e a gente tem dificuldade de entender. Nós aqui não temos problemas com pasto. Temos. Todo lugar aqui tem pasto, e pasto em abundância para os animais, sim ou não? Só que no Oriente Médio não é assim. No Oriente o pasto é algo raro, não tem essa vastidão de pastagens. Então o pastor ele está com seu rebanho num determinado lugar, ele está alimentando aquele rebanho, as ovelhinhas passam o dia comendo ali a graminha verde, suculenta, perto de uma fonte de água. Só que numa determinada época do ano, aquela pastagem acaba, aquele ribeiro seca, e as ovelhas não sabem para onde ir. E é necessário que o pastor guie aquele rebanho em direção ao novo lugar de alimento e de água. Senão elas morrerão de fome, morrerão de sede e morrerão desnutridas. Sabe por que você precisa vir para a igreja? Sabe por que você precisa ir para a célula? Porque lá é um lugar onde você é alimentado. Aqui é o lugar onde você é alimentado. Aqui é o lugar onde você recebe água fresca. Assim como as ovelhas precisam de um pastor para guiá-las em direção a uma fonte fresca, a um alimento saudável, nós precisamos também que pastores nos guiem em direção a um lugar de alimento saudável. Você consegue dizer glória a Deus? Outra característica interessante, diga assim: as ovelhas precisam de acompanhamento diário, assim como eu e você. Lembra o que eu disse? As ovelhas são contadas no final da tarde e no início da manhã. É isso que nós precisamos fazer: acompanhar as ovelhas do Senhor diariamente. Espera aí, eu não vi a ovelhinha aqui. Eu não vi a ovelhinha número 1. Eu não vi a ovelhinha número 4 domingo passado na igreja. Eu não vi a ovelhinha fulana na célula. E aí o pastor chama pelo nome e diz: ovelhinha, cadê você? Eu estou fazendo a contagem e não estou te encontrando. Diariamente nós precisamos de acompanhamento, porque senão o lobo vem e nos arranca das mãos do pastor, do aprisco do Senhor. Você pode dizer misericórdia? Diariamente, conta as ovelhas e leva elas para um local de pastagem. Outra característica, isso eu achei tremendo. Diga: as ovelhas não se acostumam com outro pastor durante a vida. Isso é muito sério. E aqui eu estou falando do sumo pastor e também do pastor empregado da igreja, o mordomo. Lá no Oriente Médio, quando um pastor está guiando um rebanho, geralmente ele vem na companhia de uma segunda figura, um segundo pastor. E esse pastor ele começa a acompanhar o pastor do rebanho ainda criança, ainda muito jovem. E por quê, pastora? Porque à medida que aquele jovenzinho vai crescendo, as ovelhas vão se acostumando com a voz dele e com o cheiro dele. E se um dia aquele pastor morrer ou precisar deixar aquele rebanho, ele já preparou um pastor que as ovelhas estão acostumadas com a voz dele e elas não vão debandear, porque reconhecem a voz daquela pessoa. Sabe qual é o problema da gente ficar ouvindo todo tipo de pregador por aí? É porque a gente está ouvindo a voz de pessoas que a gente não conhece. É porque a gente está comendo alimento de pessoas que a gente não conhece. Você não sabe que tipo de pastor é aquele. Se você se acostumou com a voz do pastor dessa casa,
aprenda a se alimentar com a voz dessa casa, porque há pastores por aí que não conhecem as ovelhas e leva as ovelhas a locais de perigo, e leva as ovelhas para se alimentar em pastos com erva venenosa, com erva daninha, e a ovelha adoece e a ovelha chega a morrer. Você pode dizer misericórdia? O Senhor é o sumo pastor e nós somos suas ovelhas. Então o Senhor, Ele nos coloca para caminhar debaixo de uma voz, alguém que vai nos direcionar. Outra característica, diga assim comigo: a ovelha é o único animal que não tem autodefesa. Irmãos, eu ouvi alguém dizendo uma vez que a ovelha, ela está na base da cadeia alimentar. Aqui, ó. Ela não é ligeira, ela não é inteligente, ela não tem garras, ela não tem veneno, ela não tem autodefesa nenhuma. Ela não tem como se defender de predadores. E é por isso que ela precisa de um pastor. Ela precisa de alguém para protegê-la. Ela precisa de alguém para defendê-la. E olha para mim, você vai dizer: não, pastor, isso aí não é comigo. As ovelhas são medrosas por natureza. Vou perguntar, por favor, seja sincero, pode levantar a mão, não é uma pergunta retórica. Quem aqui tem medo de ir para o inferno? Ah, irmão, eu nem penso na possibilidade. Tu é doido. Eu fui feito para o céu. Mas vai que dá alguma coisa errada. Misericórdia. A ovelha, ela é medrosa por natureza. Qual é o seu medo? O meu medo é de ir para o inferno. Estou longe. A gente precisa de um medo natural que nos afasta do perigo. Sim ou não? Um medo natural, não é um medo obsessivo, obcecado. É um medo natural que nos resguarda, que nos protege. Então a ovelha, ela é medrosa por natureza. Se a ovelha se afastar do rebanho e ficar sozinha, ela se torna uma presa fácil. Ovelhinhas do Senhor Jesus, não se afaste do rebanho. Sozinha você é presa fácil do inimigo. Ah, eu não vou mais para a célula. Ah, eu não vou mais para a igreja. Ah, eu não vou mais para a reunião. Não vou mais. Não fique sozinha. Ovelha sozinha é totalmente indefesa. Amém? Esteja no aprisco, porque no aprisco nós estamos seguros e guardados. A ovelha sozinha, ela perde a direção. Ela parece, eu sou ovelha. Não me mande ir na sua casa sem um GPS, sem um localizador. Aí, fui deixar a Érica e a Emily tá dodói, né? Deixa a Érica e a Emily. Gente, a Érica mora num lugar que não tem como errar. Eu errei. É descer numa rua reta, não tem jeito de errar, eu errei. Eu sou péssima com senso de direção. Eu sou ovelha. Eu me perco com facilidade. Eu preciso do pastor guiando a minha vida para eu não me perder. Pensamento de ovelha: se ficar sozinho, você se perde e não consegue voltar para o aprisco. A única proteção para a ovelha é o seu pastor. Você pode dizer amém? A única proteção da ovelha é o seu pastor. É o sumo pastor. É isso que te dá proteção. Outra característica da ovelha: ela é dócil. Nenhum amém? Oh, gente, quando eu estou batendo, fico olhando para mim com os olhos bugalhados. Eu estou dizendo que a ovelha é dócil. Amém? A ovelha, ela é fácil de manusear, ela é fácil de lidar, desde que ela não esteja com bicho na cabeça. Ela é fácil de lidar, ela é dócil e ela vive facilmente em rebanho. Ela vive facilmente congregada. É porque às vezes ela não entendeu o que é rebanho, que é ovelha. Às vezes tem um espírito de bode, mas é ovelha.
Amém? Tem espírito de bode, mas é ovelha. E é por isso que dá um trabalhozinho. Mas na hora que ela entender que ela é ovelha, ela vai viver muito bem no meio do rebanho. Irmãos, a ovelha, ela se assusta com facilidade. Sim ou não? Ah, pastor, eu estava na célula orando e de repente uma pessoa ficou endemoniada. Misericórdia. Aí já se assusta. Eu não vou mais para a célula porque lá tem até possessão demoníaca. Você não entendeu que é a unção de Deus que está na sua vida, na vida dos irmãos? Porque aonde a luz, as trevas não ficam. Mas a ovelha se assusta. Ela se assusta com facilidade. As ovelhas são ingênuas. E é por isso que o lobo consegue enganá-las com facilidade. As ovelhas, elas precisam de conforto. E elas só encontram conforto com o sumo pastor. Outra característica: sozinhas, elas não encontram alimento e nem água. Se elas forem sozinhas, elas comerão alimento estragado, envenenado, e elas acabarão morrendo. E o que é pior, quando uma vai, as outras acompanham. Se uma seguir no caminho errado, as outras ovelhas a seguirão como líder. Se uma for na direção errada. Tem uma historinha que eu acho bem legal, que diz que uma ovelha muito amada uma ovelha animal, era muito amada pelo seu pastor. Um fazendeiro que tinha um rebanho muito grande de ovelhas, mas ele tinha uma predileção por essa ovelha grande, que dava muita lã, dava muito lucro para ele. Só que ela tinha um problema. Ela comia ali do pasto que o seu dono oferecia, o seu pastor. Só que ela parecia não se saciar com aquele pasto. E volta e meia, ela fugia para o pasto do vizinho. E o pastor ia lá e recuperava aquela ovelha e trazia de volta. E ele resolveu investigar por onde essa ovelha estava saindo. E ele descobriu que ela estava cavando um buraco por debaixo da cerca e escapando por ali. O pastor fechou o buraco no chão, ela cavou de novo. Aí o pastor fechou o buraco, ela cavou de novo. Na terceira vez, o pastor foi lá e não estava só ela. Metade do rebanho tinha acompanhado aquela ovelha para o pasto do lado. Porque quando uma vai, as outras também vão. O pastor pegou aquela uma com o seu cajado. A sua vara e o seu cajado sua vara e seu cajado sua vara e seu cajado O cajado é uma espécie de madeira que tem uma curvinha na ponta, sim ou não? E o pastor pegou aquela ovelha que ele tanto amava, que lhe dava tanto lucro, com aquele cajado, puxou no pescocinho dela, tirou do meio das outras, com a outra ponta do cajado, quebrou as pernas dela. Ah, pastora, que dó, tadinha. Ele pegou aquela ovelha, colocou em seus ombros e levou para o aprisco. Lá no aprisco, ele deu remédio. Lá no aprisco, ele alimentou, ele deu água. E para onde ele ia, ele levava a ovelha. Depois de um tempo, quando ela já estava curada e ela conseguia andar, para onde o pastor ia, ela ia atrás. Porque ela aprendeu que aquela situação ensinou ela que somente ao lado do pastor ela tem segurança, alimento e água. Tem coisas que acontecem na nossa vida que parecem ruins, mas é o Senhor nos ensinando a confiar no sumo pastor. O Senhor às vezes quebra algumas perninhas da nossa vida, mas é para nos ensinar a confiar nele. Por que que ele nos chama de ovelha? Porque assim como a ovelha, é ele quem sara nossas feridas,
É Ele quem cura nossas dores, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos põe nos ombros, é Ele quem nos carrega para onde Ele vai. E se um dia a gente furar a cerca e fugir, Ele vai nos puxar pelo pescocinho, vai quebrar nossa perninha, mas Ele diz: aquele que fez a ferida é o mesmo que a faz sarar. Ele faz a ferida e Ele sara, porque Ele ama as suas ovelhas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aquele que faz a ferida é aquele que a sara. Ah, Deus não me ama porque eu estou sofrendo tanto. Deus não me ama porque isso de ruim aconteceu na minha vida. Talvez a vara e o cajado do Senhor estejam te consolando e você não está entendendo a mensagem. Consolo não é, olha, veio, agora eu tenho que falar. Não vai tocar, tá bom? Fica só entre nós, ok? Consolo não é: deita sua cabecinha no meu ombro e chora, e conta todas as suas mágoas logo para mim. Isso é um poema, tá, irmãos? Isso é um poema das antigas, né? Isso não é consolo. Consolo é dizer: vem para perto de mim, porque eu sou aquele que te guarda. Eu guardo a entrada do aprisco, eu guardo as ovelhas no inverno e no verão, eu guardo as ovelhas de noite, eu alimento de dia. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. As ovelhas precisam do seu pastor para não se perderem. Consegue dizer glória a Deus? Porque Ele nos chama de ovelhas. Diga assim: porque a ovelha não tem senso de direção. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim no livro do profeta Isaías: olhai para o alto, porque é de lá que vem a vossa salvação. Só que a ovelha não consegue olhar para cima. A ovelha tem olhos bilaterais. Por mais que a ovelha saiba que tem que olhar para cima, porque o socorro vem do alto, como ovelha ela não consegue olhar para cima. Ela tem que confiar no pastor. Ela tem problema de direção. Ela se perde com facilidade. Mesmo que esteja no ambiente familiar, ela pode se perder. Está dentro da igreja, está dentro do aprisco, está indo para a célula. E aí você diz: cadê a ovelha? A ovelha se perdeu. Se perdeu mesmo num ambiente familiar, porque ela tem problemas de direção. Ela tem problemas de senso de direção. Aí vem de novo: ovelha rebelde, cajado do pastor. Ovelha rebelde, puxa pelo pescocinho, quebra a perninha, joga no ombro, dá remédio, dá comida, dá água, e ela vai aprender a confiar no pastor. É nesse processo de cura que ela aprende a confiar no pastor. É nesse processo de recuperação que ela aprende a confiar no sumo pastor. Tem outra coisa que eu quero falar um pouco mais sobre isso. Quem é do Nordeste aí? Deixa eu ver. Bem alto assim. Dos nordestinos, só dos nordestinos. Quem já comeu bode assado? Ei, irmão, é bom. É bom, irmão. Aconselho você, se tiver oportunidade, comer um bode assado. Tu é doido. É a única coisa que serve num bode. É ele assado. E a buchada de bode, lógico. O bode só presta para matar e comer. Vivo não presta para nada. Só para dar. É ou não é, pastor Arnaldo? É. Já a ovelha, olhe para mim. A ovelha, quando nasce, que é um cordeirinho, é a coisa mais fofa, porque já nasce peludinho. A ovelha começa a produzir lã desde o seu nascimento. A ovelha é produtiva desde o seu nascimento. Ela não precisa chegar numa idade madura para produzir lã. Ela produz lã desde que nasce. A ovelha, ela não come coisa estragada. A ovelha não come lixo. A ovelha não come pau, pedra. O bode, pelo contrário,
Se tu botar um bode dentro de casa, você perde sua casa. Ele sobe em cima da casa para comer a telhado. O bode come tudo. Ele come plástico, ele come pau, ele come tudo. No Nordeste ele é conhecido como o lixeiro do Nordeste. Ele come tudo. A ovelha não. A ovelha é seletiva. A ovelha só bebe água fresca. A ovelha só come mato fresco e verdejante. Se não for, ela não come. Aí eu pergunto, pelo tipo de coisa que você tem comido, você é bode ou ovelha? O teu alimento define quem você é. Você foi chamado para ser ovelha do sumo pastor. Não coma qualquer coisa, não beba de qualquer fonte, porque você não é bode, você é ovelha. Você pode dizer glória a Deus? Você é ovelha. Seja seletivo naquilo que você come. O bode, ele tem um pelo curto. O seu couro também serve para fazer algumas coisas lá no sertão. Gibão, que é uma proteção para quem trabalha na roça. Um chapéuzinho de couro também é top. Mas você não encontra essas coisas feitas de pele de ovelha. A ovelha, ela precisa ser tosquiada de tempo em tempo. O que é a tosquia? O seu pastor, de tempo em tempo, pega a ovelhinha e ele vem com a maquininha raspando a lã da ovelha. Isso parece ruim, mas é para a proteção da ovelha e para o aquecimento do pastor. Um pastor precisa se sentir aquecido com a lã da ovelha. A Bíblia diz que aquele que prega no altar tem que viver do altar. O pastor, a recompensa dele é a lã da ovelha. Todo o trabalho do pastor é recompensado quando a ovelha produz lã. Com a lã ele pode se aquecer no frio do inverno. Com a lã ele pode fazer a cama para se deitar. Com a lã ele pode dormir tranquilo. E tem um detalhe: a ovelha precisa ser tosquiada todo ano, porque ela produz muita lã. E se não for tosquiada, vai chegar um dia que ela não vai mais conseguir andar, porque o pelo vai pesar. O que você produz na sua vida espiritual é para ser liberado para todos os outros, não é só para você. A lã que você produz é para aquecer os outros também. A lã que você produz é para servir de conforto para os outros também, porque toda ovelha, ela tanto produz quanto ela abençoa os outros. A lã que a ovelha produz, ela gera na vida de outro algum tipo de conforto. A ovelha, ela está sempre frutificando. E por fim, aí o missionário chega, você diz assim: ela acabou o culto bem tarde, passou da hora. A ovelha, ela passa por um processo muito doloroso ao longo da sua vida várias vezes. Ela é ovelha, ela está no aprisco do Senhor, ela é obediente ao pastor. Porém, seu nariz, seus olhos e ouvidos são portas de acesso para moscas e larvas de moscas. A mosca pousa no nariz da ovelha, que é muito úmido, ou nos seus olhos, deposita ali os ovos, e se tornando uma larva, aquela larva entra para a cabeça da ovelha e vai direto para o cérebro da ovelha. E aquela ovelha, que eu disse que a ovelha é um animal dócil, começa a se tornar uma ovelha rebelde, começa a se tornar uma ovelha trabalhosa, porque a ovelha é um animal dócil por natureza, fácil de lidar. Mas quando a ovelha começa a dar trabalho, quando a ovelha começa a dar cabeçadas, é porque a cabeça dela, a mente dela está cheia de bicho. As larvas entraram e foram para o cérebro da ovelha
Imagina a agonia no cérebro dela. E ela começa a dar cabeçada. Ela dá cabeçada nas outras ovelhas. Ela dá cabeçada no pastor. Ela dá cabeçada na parede. Porque ela está com bicho na cabeça. Cuidado com as moscas do inferno que têm depositado os ovos na sua cabeça. Talvez você não entende por que está tão difícil. E você fica perturbado com tanta coisa. Você se perturba com o que o seu líder fala. Você se perturba com a palavra do pastor. Você se perturba com algo que você não concorda na igreja. Isso é sinal de bicho na cabeça. E o que fazer, pastora? O pastor, quando percebe que a ovelha está dando cabeçada, ele entende que está cheio de bicho na cabeça. Ele pega a ovelhinha que está rebelde, machucando as outras, que está rebelde, machucando ele mesmo. Alguém já viu um vídeo de ovelha dando cabeçada em pastor? Irmã, uma cabeçada considerável. Aí aquele pastor pega a ovelhinha, um pote de azeite, derrama na cabeça da ovelha, lambuza, para que o cheiro do azeite faça aquelas larvas saírem pelos orifícios e a ovelha fica livre daquela perturbação de demônios. Se você estiver precisando de unção, a gente vai lambuzar a sua cabeça essa noite com óleo para essa perturbação toda sair em nome de Jesus. Ah, pastora, mas assim não, a gente pode ir ali no aprisco, no quartinho particular do aprisco e faz essa unção na cabeça. Mas se tiver perturbado, é sinal de bicho na cabeça, porque ovelha é um animal dócil por natureza. Não estou falando de temperamento, eu estou falando de comportamento. Você pode ser uma pessoa elétrica, você pode ser uma pessoa agitada, você pode ser uma pessoa extremamente comunicativa e ser dócil também. Porque tem muita gente que às vezes nem fala direito, você nem ouve a voz dela, mas é uma pessoa extremamente difícil de lidar. Docilidade não tem a ver com lerdeza, ok? É comportamento, não é temperamento. Que o Senhor possa derramar esse óleo, como ele diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Não tem como o cálice transbordar se você estiver com a mente perturbada. Cálice transbordando fala de alegria do Espírito. Não tem como você se alegrar no Espírito enquanto você estiver com sua mente perturbada. Que o Senhor unja a tua cabeça para que você receba paz e possa ter o seu cálice transbordando de alegria para a glória do Senhor Jesus. Você recebe isso? Amém? Irmãos, nós somos ovelha. Para encerrar, é a segundo A, viu que já foi mais fraco? No terceiro, Mateus 25, verso 32. E eu espero que hoje, se você tinha alguma dúvida, você se decida para saber que você é ovelha. Leiam comigo bem alto, por favor. 1, 2, 3. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. 33. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua. Pegou aí? Mensagem subliminar. Direita, ovelha, esquerda, bode. É a Bíblia que está dizendo, não tem nada a ver com isso. As ovelhas, elas serão colocadas à direita do Senhor e ele dirá: entrai comigo no lugar que já está preparado, no gozo eterno. E aos bodes ele dirá o quê? Afastai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Está falando aqui de um grupo de pessoas reunidos
bodes e ovelhas num só lugar, e Ele separando uns dos outros. Você foi chamado para ser ovelha. Você não é bode. Você foi chamado porque faz parte do aprisco do Senhor. Você foi chamado porque o sumo pastor morreu em seu lugar. E nós antes éramos como ovelhas desgarradas, mas assim como Cristo disse na sua palavra, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para o seu aprisco, onde Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós no seu aprisco, e é por isso que nós não sairemos daqui. Consegue glorificar o Senhor? Se um dia a sua cabecinha estiver perturbada e você estiver dando cabeçada, o sumo pastor vai vir e não nos deixará morrer. Ele vai vir com o óleo sobre a nossa cabeça. Ele vai tratar de nós. Quando as moscas começarem a nos rodear, querendo colocar seus ovos na nossa cabeça para nos distrair, para nos tirar da presença do Senhor, eu profetizo que Ele virá com óleo, e essas moscas do inferno não conseguirão cumprir o propósito delas, e a sua mente estará protegida pelo sangue do Senhor Jesus. Nenhum demônio fará ninho na sua cabeça, em nome de Jesus. Nós somos rebanho do aprisco do Senhor. Se um dia você se distanciar desse aprisco, se um dia você fugir do aprisco, se um dia você perder a direção e não conseguir voltar, lembre-se que o sumo pastor deixa as 99 e vai atrás da uma que se perdeu. Ele não abre mão de você, porque Ele disse: o Senhor me deu todas as ovelhas desse aprisco, e eu não abro mão de nenhuma delas. Ei, Deus não abre mão de você. Esquece isso. Você é ovelha do aprisco do Senhor, e Ele não abre mão de você. Ele não vai deixar você se perder. Ele não vai deixar você ir embora. Você é do Senhor. Você é dele. E se, diga se, e se um dia Ele precisar quebrar sua perninha, é para poder te trazer bem para perto dele. Porque o mesmo que faz a ferida é o mesmo que a sara. Ele faz a ferida e Ele sara, porque o interesse do sumo pastor é que suas ovelhas sintam o seu amor, sintam o seu cuidado e possam viver em paz. E Ele diz através do profeta Jeremias: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. As ovelhas do Senhor vivem em esperança. Se você crê nessa palavra, fique de pé. E eu quero que você comece a falar com o Senhor nesta hora. E você vai se colocar como ovelha do Senhor. Você vai se despir de toda a autossuficiência e vai dizer: Senhor, sou ovelha do teu aprisco. Sou ovelha do teu aprisco. E se você estiver um pouquinho longe, e se você estiver com alguma perturbação na sua cabeça, nesta noite Ele vai trazer você de volta para perto. Ele vai derramar óleo sobre a sua cabeça, porque o Senhor te quer curado, o Senhor te quer restaurado, o Senhor te quer saudável. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, levante as mãos.